Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o nome daquele que reina para todo sempre e eternamente. Mais uma vez aqui reunidos nessa noite para glorificarmos o nome daquele que é digno, que é justo, que é santo, que é verdadeiro, o Deus dos exércitos de Israel. A Ele a honra, a glória, a majestade, o domínio e o poder para todo sempre e eternamente. Aleluias, aleluias, aleluias. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22. Glória a Deus. Apocalipse 22. Diz assim a palavra do Senhor. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca haverá mais maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão seu rosto, na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz para o sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão todos para sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não celes as palavras da profecia. E disse-me: deste livro, porque está próximo o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça-se justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei os meus anjos para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa,
Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. E graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O nosso Deus reina. Aleluia. Aleluia. Graças te damos, ó Pai. Amados, esta palavra é para aqueles que creem. A Bíblia é para aqueles que creem. A palavra de Deus, ela é tão linda, mas tão maravilhosa, que ela fala para o homem assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Deus, ele é tão maravilhoso. Deus, ele é tão, lindo, tão glorioso, que ele diz ao homem: venha. Aquele que tem ouvido, ouça, venha. Ora vem, Senhor Jesus. Então o Senhor o tempo todo, ele está convidando ao homem para vir. Para vir. Apenas isso. Que o homem venha. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele opera maravilhas, ele traz salvação, ele traz cura, ele traz libertação. Por isso que o Senhor convida: venha, venha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você é uma igreja. Igreja não é parede, não é teto, não é nada disso. Igreja são pessoas. Cada pessoa é templo do Espírito Santo de Deus. Mas é necessário que a pessoa aceite ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador em sua vida. Amém? Por isso nós vamos orar, para que Deus transforme essa geração, como já tem feito, e fará obras maiores em nome de Jesus. Gostaria de chamar a pastora Marilda aqui à frente para estar orando conosco. Amém, igreja, vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, nós te rendemos graças, exaltamos o teu nome, Senhor, mais uma vez neste lugar. Queremos dizer, Deus, que somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, somos gratos ao Senhor por esta porta que o Senhor abriu aqui neste lugar, somos gratos ao Senhor porque a tua palavra diz que é o Senhor que acrescenta aqueles que vão ser salvos. E nós cremos na salvação do Senhor neste lugar. Cremos que o Espírito Santo do Senhor se faz presente aqui. E é o Senhor que sonda mente e coração. É o Senhor que trabalha. É o Senhor Deus que inclina o coração do homem ao Senhor. É o Senhor que faz cair cadeias. É o Senhor que faz cair grilhões. É o Senhor Deus que lava, que purifica. É o Senhor Deus que limpa e que enche com teu Espírito Santo. E é no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui nesta noite para te clamar. Que este lugar seja tomado pela tua glória. Que vidas se rendam aos teus pés. Que corações sejam quebrantados e contritos diante do Senhor. Que aonde, Senhor, a nossa voz chegar, que o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa fazer isto, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Nós te rendemos graças pela tua palavra nesta noite que fala do rio da vida. Senhor, esse rio puro, como um cristal que desce do trono do Cordeiro. Jesus querido, nós contemplamos isto pela fé, tomamos posse dessa tua palavra, porque um dia, Senhor, estaremos diante desse rio, face a face com o Cordeiro, aquele que foi morto para a remissão dos nossos pecados, aquele que foi morto para que sejamos salvos. Um dia, Senhor, estaremos face a face contigo.
contigo. Senhor, isso para nós é glorioso, é maravilhoso. Isso para nós, Senhor, anima os nossos corações, porque a nossa expectativa está no Senhor. Deus, a tua palavra diz que os tempos dos fins, ó Deus, ele está próximo. Jesus, e nós temos visto, Senhor, a tua palavra se cumprindo, guerra, Senhor, rumores de guerra, e que a tua igreja, Senhor, esteja preparada, a tua noiva aqui neste lugar esteja cada dia mais adornada pelo Senhor, cheia da tua presença, com as vestes brancas, com os corações puros, com as mentes, Senhor, totalmente ligadas ao trono do Senhor. Jesus querido, visita, Senhor, nesta noite, ó Pai, a tua igreja em toda a terra, fortalece os teus filhos e filhas, visita, Senhor, os missionários, visita aqueles, Senhor, que estão precisando de um socorro, aqueles que estão sendo vítima desta guerra, Senhor, ali em Israel, ali, Senhor, no Irã, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, faça cessar esta guerra, Deus. Sabemos, ó Pai, que a tua palavra precisa cumprir, mas nós te pedimos que tenha de misericórdia, Senhor querido, traga livramento, guarda, Senhor, Israel, guarda, Senhor, também o Irã, em nome de Jesus, tantas pessoas sofrendo ali, Senhor, por causa dessa guerra. Deus querido, traga salvação ali, traga libertação, Deus, vá de encontro àqueles corações, para que eles se convertam ao Senhor, o único Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus que faz tremer a terra. A tua voz, Senhor, é como de trovão. Deus querido, basta uma palavra do Senhor para que todo mal caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, entregamos também a nação brasileira nas tuas mãos. Visita, Senhor, a nação brasileira, visita com arrependimento, visita com conserto, visita, Senhor, com corações quebrantados diante do Senhor, joelhos dobrados, em nome de Jesus, que haja salvação nesta nação, Deus. Nós te clamamos, Pai, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é aquele que nos salva. Em nome de Jesus, venha com a tua salvação. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, e te pedimos que o Senhor fique à vontade aqui nesta noite. Toma, Senhor, cada momento deste culto, que este ambiente seja tomado por anjos do Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, cada momento e fala de maneira grandiosa aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O nosso Deus reina com poder e majestade. Cantai ao Senhor com alegria, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor excede todo o entendimento. O nosso Deus reina. Você crê?
Jesus. Teu nome é maravilhoso, ó Pai. A honra, a glória, a majestade, o domínio, o poder pertencem a Ti, Senhor. Por isso nos alegramos ante a presença do Senhor, Pai. Bendito é Teu nome, Jesus. Quem tem sede, venha a mim e beba, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então beba da água da vida, em nome de Jesus. Glorificado é teu nome, Jesus. Toda honra, glória, majestade e poder pertence a ti, Pai. Por isso nos alegramos na presença do Senhor e te glorificamos porque tu és Deus. Tu és soberano, Pai. O Senhor reina de eternidade em eternidade. Aleluia. Beleza.
teu nome, Jesus. Honra e majestade estão diante de ti, Senhor. Toda honra e toda glória pertencem a ti, Jesus. Somente o Senhor é digno. Santo, santo é o Senhor.
louvado, nós glorificamos o teu nome. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Toma teu lugar de honra, Pai. Porque a honra, a glória, a majestade, o domínio e o poder pertencem a ti, Senhor. O que fazemos, ó Pai, é te adorar. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Somente isso, Pai. Então o que temos de fazer é te adorar em todo tempo e lugar, sabendo que o Senhor reina, que o Senhor é santo, que o Senhor é soberano, que o Senhor é um Deus único. Ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. Bendito é o nome daquele que reina. Amém e amém. Podeis assentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. O nosso Deus reina com poder e majestade. O nosso Deus é único, mas é soberano. Por isso, nós temos o privilégio. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, você sabe que você é um privilegiado, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E isso é um grande privilégio que nós temos. O sangue de Jesus é sobre nós. Amém? Abram suas Bíblias em Gálatas capítulo 6. Livro de Gálatas capítulo 6. Obrigado. Bendito, bendito, bendito. Todos encontraram? Nós vamos ler o versículo 7. Diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Uma outra versão fala, colherá. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Pai, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome porque o Senhor é maravilhoso. Vem sobre nós, Pai. Fala conosco nessa noite. Abre os olhos do nosso entendimento. Pai, que o nosso coração, ó Pai, esteja disposto a ouvir a suave, a doce voz do teu Espírito Santo. Que a nossa mente, ó Pai, esteja alerta para aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Tira toda distração, no nome de Jesus. Mas fala conosco, ó Deus. Queremos ouvir a voz do Senhor, a orientação do Espírito Santo do Senhor. Fala a tua igreja nessa noite. Fala aqueles que estão ao alcance da minha voz nessa noite. Porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para anunciarmos as boas novas. Anunciarmos que o Senhor vem e não tarda. Por isso, aquele que me ouve neste momento, o que quer que esteja fazendo, ouça. Deus quer falar com você nesta noite. Esteja com seus ouvidos atentos. Esteja com seu coração atento. Em nome de Jesus, que o Senhor quer falar ao teu coração nessa noite.
Em nome de Jesus. Nós te glorificamos, ó Pai. Por isso bendizemos o teu nome. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Amados, o texto diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Sabe o que é escárnio? Escárnio é zombaria ao extremo. É quando uma pessoa está zombando da outra insistentemente. E ela não para. Ela vai cutucando, até a pessoa sair do sério. Isso é escarnecer. Porque no momento que você começa a zombar de alguém, a pessoa já não gosta, já vira a cara, já fecha a cara. Aí você já se toca, opa, ela não gostou dessa brincadeira, verdade ou não? Ou ela não gostou dessa piadinha, verdade ou não? Com Deus, então, Deus é santo. O que tem acontecido de um tempos para cá, vamos colocar assim, de uns 40, 50 anos para cá, é que as pessoas perderam a reverência ao Deus dos céus. Houve um tempo, a Bíblia vai nos narrar, que houve um tempo que a terra estava toda cheia de imundícia, toda cheia de corrupção que você possa imaginar. Deus olhou para a terra e falou: vou destruir tudo. Vou destruir tudo. E Deus olhou para a terra e achou um justo. E por causa desse um justo, Deus ainda deu mais um tempo. Chamou esse justo e disse a ele: constrói. Constrói, porque em determinado tempo eu virei e alagarei toda a terra. Vai chover como nunca choveu na face da terra. Até então, chuva era novidade. Por quê? Porque Deus cuidava de tudo, como faz até hoje. Deus não deixou de cuidar de nada. Não preocupa com guerra, não preocupa com inflação, não preocupa com essas coisas não. Deus está no controle de todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo coopera para o seu bem. Você está passando luta? A luta coopera para o seu bem. Porque nós somos adestrados, nós somos muitas vezes, sabe, um parafuso, quando você aperta assim, aí ele fica só rodando lá dentro. Aí o que você tem que fazer? Você tem que tirar aquele parafuso, não é verdade? Colocar uma pecinha lá dentro e colocar o parafuso sobre essa pecinha. Aí ele vai girar e vai prender, e vai fixar. E muitas vezes, nós também temos esse parafuso solto. Verdade ou não? Porque nós fazemos as nossas vontades. A palavra de Deus diz, lá em Romanos, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E a carne grita. A carne grita o tempo todo aos nossos ouvidos, com nossas atitudes. Mas nós temos o Espírito de Deus. Nós temos a mente de Cristo. E por termos o Espírito de Deus e a mente de Cristo, nós não andamos de acordo com o curso deste mundo. Graças a Deus, o Senhor nos libertou. E a palavra dessa noite é justamente essa: libertação. Libertação de quê? De tudo quanto é tipo de pecado. Injustiça, transgressão, iniquidade. Tudo aquilo que fere diretamente ao coração de Deus. O Senhor nos libertou. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor nos libertou. Então nós temos uma vida que é uma vida do céu. Nós somos apenas embaixadores do reino do céu aqui nessa terra. Por isso que nós oramos. Por isso que nós jejuamos. Por isso que nós pregamos a palavra. Porque somos embaixadores, representantes do reino do céu. Porém, o que tem acontecido nesse tempo? De 50 anos para cá. Começou um período de falta de reverência
a palavra de Deus. Começou um período, preciso de Deus mais não. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu lembro, o ano era 1978, eu era pequeno ainda. Mas eu lembro de um jornal que tinha um locutor, um jornal bem conhecido até hoje, e tinha um locutor com a voz bem empossada, bem grossa. E lá naquele tempo, em 1978, ele disse assim, abrindo o telejornal: o mundo vai acabar. Quando eu olhei aquela cena assim, meu Deus, o mundo vai acabar. Eu estou tão novo, estou criança ainda, e o mundo já vai acabar. Aí ele foi mostrando aquelas cenas de guerra em várias partes do mundo, que só víamos pela televisão. E cenas que chegavam muitas vezes 2, 3 dias depois, que já estava acontecendo lá do outro lado do mundo. Não é igual hoje que nós abrimos o celular e vemos em tempo real, não. Os acontecimentos, não. Quando ele disse isso, aí eu acordei. Olha, é mesmo, bem que minha mãe falou que o mundo vai acabar. Inicialmente, quando abrimos o culto, nós lemos Apocalipse 22. E Jesus Cristo diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e sou o fim. Eu sou o primeiro e sou o derradeiro. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Mas ele também diz quem ficará de fora. Vamos no texto, Apocalipse 22. Glória a Deus, aleluia. Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Aleluia. Todos encontraram Apocalipse 22? Amém. Vamos ler a partir do verso 6, olha o que diz. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem está falando aqui é João. Ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. Aí ele começou narrando dessa forma: o Senhor, o Deus santo dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, ou seja, eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia de qualquer livro. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. A salvação está aqui, amados, ó. Aqui está a salvação. A profecia deste livro. Para que o homem seja salvo, é necessário ele conhecer este livro. Porque o Senhor Jesus diz: cuidais, ter nelas a vida eterna. Amém? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me ao pé do anjo que me mostrava, para o adorar. E disse-me: olha, ele ajoelhou diante do anjo. O anjo levantou ele e falou com ele assim: olha, eu sou o teu conservo. Eu sou igual a você. E de teus irmãos. Sabe o que o anjo estava falando para João e para mim e para você aqui? Que nós não adoramos anjo. Nós não adoramos a anjo algum. E diz mais: e dos que guardam as palavras deste livro. Aí o anjo foi e disse para ele assim: adora a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Adorarás somente
ao Senhor teu Deus. O anjo está dizendo para ele aqui: adora a Deus. E disse-lhe mais. E disse-lhe: nele cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Ou seja, sabe o que a palavra de Deus está falando aqui? Sabe o que o Espírito de Deus está falando para este tempo? Você quer pecar? Continue sua vida de pecado. Você quer se sujar? Você é livre para se sujar. Se você não crê em Deus, você não é obrigado a crer em Deus. Deus não vai te obrigar. Amém? Mas diz mais. E quem é justo, faça justiça ainda. Você é justo, amém? Amém. Porque você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Amém, Deus. Nós não vivemos de acordo com o curso deste mundo. Aleluia. Como que nós manifestamos a justiça de Deus nessa terra? Pregando a palavra, anunciando as boas novas, falando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, e o tempo todo orando a Deus, quebrando aquele coração. Ó Deus, muda aquela vida. Ó Deus, transforma, Senhor, aquela família. Ó Deus, resgata, Pai, das mãos do diabo, aquela pessoa que está aprisionada. Essa é a nossa luta, amados. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta não é contra Donald Trump, Ayatollah. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. É onde que acontecem as verdadeiras lutas. E como que nós as vencemos? Através da oração, através do jejum, através da palavra, dessas profecias aqui, ó, que são anunciadas a nós desde a antiguidade. Chegou até nós. Aleluia. Por que chegou até nós? Porque Abraão lá atrás creu. Aleluia. Lá na antiguidade, há 3.500 anos atrás, e mais um pouco, Abraão creu. E quando Abraão abriu o coração dele para o Senhor e creu, Deus mudou a história das nações. Aleluia, Jesus. Não foi apenas da família de Abraão. Deus levou Abraão, mostrou para ele assim, olha para o céu, Abraão, quantas estrelas, se você conseguir. Quantas estrelas do céu, você consegue? Olha para a areia do mar. Conta quantos grãos tem lá. Você consegue contar? Assim será a tua descendência na terra. Você será pai de nações. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso nós estamos aqui reunidos nessa noite. Porque lá atrás, Abraão abriu a vida dele diante do Senhor. Abraão era um homem como eu e você. Tinha falhas, tinha defeitos. Mas sabe qual que é a qualidade que tinha nele? A disposição em crer no Senhor. Amém, Deus. Ele dispôs a crer no Deus que ele criou os céus e a terra. E olha que ele foi criado em um contexto totalmente contrário. Totalmente contrário. Era para tudo ter dado errado na vida de Abraão. Mas o coração dele, ele olhava para a criação do Senhor. Ele olhava para as obras manifestadas de Deus. E olhava para os céus e se rasgava: Deus, eu estou aqui. Aleluia, Jesus. Em meio a todas essas circunstâncias que a minha família vive, eu continuo aqui, Senhor. Glória a Deus. Deus, eu estou aqui para te servir. Jesus. Eu fico imaginando aquele cenário de idolatria. O pai dele ali, a família dele, toda envolvida com idolatria, porque eram pessoas ricas na sociedade, justamente por causa da idolatria. E Abraão, contra tudo aquilo, aí Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela.
Eu quero te abençoar muito mais. Mas só que aí nesse meio não vai dar certo. Sai. O que ele fez? Vem cá, minha esposa, amada minha. Chamou os servos dele. Vamos. Ah, para onde nós vamos? Nós vamos. Nós apenas vamos. O lugar o Senhor mostrará. Nós vamos embora. E é o que nós temos de fazer. Nós temos de desapegar de tudo nesse mundo, de todas as coisas que nos prendem a esse mundo, e olharmos somente para a cruz de Cristo. Somente para a cruz de Cristo. Nós não temos mais nada para fazer nesse mundo se não olharmos para o nosso alvo, Cristo Jesus ressurreto. Glória a Deus. Somente. E uma vez que nós fazemos isto, aleluias, nós paramos de pensar e agir como o mundo faz. Para o mundo é normal ficar falando mentira, a tal de fake news, inventar mentira através dos outros para destruir outras pessoas. É normal enganar as pessoas. É normal. As pessoas estão aceitando essas coisas erradas com normalidade, mas não é normal. Nós não podemos compactuar com coisas erradas. Idolatria é errado. Nós não compactuamos com isso. É errado. Mas aceita quem quiser. Jesus falou assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então a primeira coisa que o homem tem de fazer é negar a si mesmo. Como que eu vou negar a si mesmo? As minhas vontades. As minhas vontades, vamos ser sinceros, gente, as nossas vontades são tão carnais, sim ou não? Elas são carnais, sim. A minha vontade, ela muitas vezes, ela sufoca. A nossa vontade, ela nos sufoca. Por quê? Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E quando a nossa vontade vem nos sufocar, o Espírito Santo fala conosco assim, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí ele aquieta o nosso coração. E uma vez que ele aquieta o nosso coração, ele nos mostra, vá por este caminho. O único caminho. Continue na minha presença. Continue. Permaneça fiel. Persevere na minha palavra. O Espírito Santo vai nos dando orientação. Mas o mundo vem com ofertas. O mundo vem com os manjares dele. Que isso? Você é crente, mas não tem problema você só, sabe? Afinal de contas, você também é de carne e osso, igual eu. Um copinho não vai fazer diferença nenhuma para você. Afinal de contas, a gente está comemorando. Nós temos motivo para comemorar. E uns ainda usam a desculpa, falando assim, olha, Jesus até tomou vinho. Aí querem esconder atrás disso para fazer coisas erradas. Tem nada de errado em tomar apenas um cálice. Tem problema nenhum. Realmente tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Você faz o que você quiser. Exatamente. Exatamente. Vos embriagueis pelo Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Essa é a nossa fé. Mas o mundo não entende. E também não é obrigado a entender. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem quiser ouvir o Evangelho, quando a palavra de Deus diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo para o ser humano assim, olha, se você ouvir atentamente, se você prestar bem atenção naquilo que a palavra está te falando, está te mostrando, você comerá o melhor dessa terra. Viverá bem, terá paz,
Seus dias serão prolongados. Você será bem-aventurado ao entrar e ao sair. Aleluia. Mas para isso, você tem que ouvir atentamente e obedecer. Quando eu ouço atentamente a palavra de Deus, olha, realmente o mundo vai acabar. Mas se o mundo vai acabar, glória a Deus por isso. Aleluia. Porque eu já tenho uma morada eterna. Aleluia. A palavra de Deus me garante a vitória. Glória a Deus. Se o mundo vai acabar, quer dizer que daqui a pouco eu vou estar andando em ruas de ouro. Aleluia. Eu não tenho que preocupar mais com juros, não tenho que preocupar com guerra, tenho que preocupar com nada disso. Porque daqui a pouco eu vou estar caminhando lado a lado com o meu Senhor e Criador. Aleluia. Aleluia, Jesus. É isso, tu tem que mover o nosso coração. Amém, Deus. Nosso coração tem que ser movido por isso. Aleluia. Nós temos de alimentar-nos através da palavra de Deus. Ela que nos dá esperança e um futuro. Glória a Deus. Nós temos um futuro garantido. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Nós temos um futuro garantido. E o nosso presente também já está garantido, porque nós já estamos reinando com Cristo Jesus. Diz Paulo aos Efésios. Nós já estamos reinando. Aleluia, Deus. Então os acontecimentos apenas nos mostram de que lado você está, de que lado você quer ficar, de que lado você quer ficar. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, ou seja, nós temos liberdade. Por mais que tentam sufocar a nossa fé, nós temos liberdade. Por mais que venham nos perseguir, nós temos liberdade. Por mais que tentam nos censurar, nós temos liberdade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Então pode vir perseguição, luta, tudo isso faz parte do pacote. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tiago diz: resistir ao diabo. Tiago 4:7. Ele não manda você ir lá e confrontar o diabo e dar soco na cara. Não, nada disso. Ele só pede para resistir. E ele fugirá de vós. Como que eu e você vamos resistir a algo que realmente é mais forte que nós? Não vai ser no intelecto, não vai ser na minha força. Não. Vai ser através da palavra. Através da armadura de Deus, que nos cobre de alto a baixo. É assim que nós vencemos as nossas lutas, as nossas afrontas. É através da palavra, é através de uma vida constante diante de Deus. Nós erramos, amados. Nós somos falhos. Mas o sangue de Jesus nos garante a vitória. Aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, e nós temos de confessar, porque nós erramos. E nós temos esse conhecimento, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, ele nos alerta o tempo todo que nós somos falhos. Quando nós erramos, então, o Espírito Santo vai lá e conserta. Aí você vai dormir, você rola para a cama para um lado, rola para o outro. O Espírito Santo o tempo todo. Enquanto você não consertar, você não vai conseguir dormir. Vai lá e conserta. Aí você acorda, você está lá trabalhando, mas sua cabeça está assim, ó, está mil. E o Espírito Santo, você precisa consertar hoje. É hoje. O conserto é hoje. Aí você já começa a orar ali. Aí quando você sai dos seus afazeres, você vai lá e conserta. E assim que você vai lá e conserta, você entra para o seu quarto e fala: Pai, igual o filho pródigo, pequei contra os céus e contra o Senhor. Me perdoa. E o sangue de Jesus vem e te purifica.
E quando ele te purifica, ele te renova e te coloca de pé de novo. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o diferencial de nós que temos a Cristo e aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Estão cegos no entendimento. Cegos. Eles não compreendem essas coisas. Por que que você passa por tanta luta, por tanta dor, por tanta aflição e tem paz? Como é que é isso? Ali, estão falando mal de você, está descendo além em você. Você não vai fazer nada, não? Não. Deus está no controle. Eu tenho paz com meu Deus. Deixa eles. Na hora Deus vai consertar eles também, da mesma forma. Eu era igualzinho. Eu era daquele mesmo jeito. Deus transformou a minha vida, Deus pode transformar eles também. É assim que somos. Nós somos feitura dele. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus. Por isso que quando nós nos posicionamos com autoridade e poder, é porque o sangue de Jesus já nos revestiu. E por isso que nós resistimos ao diabo. Aleluia, Deus. Resistir ao diabo é igual o Senhor Jesus fez. Como que o Senhor Jesus resistiu ao diabo? Através da palavra. E olha que o diabo ele é tão astuto que ele veio provar a Jesus usando a palavra. Porque ele conhecia Jesus, bem antes da criação do mundo. Ele já conhecia Jesus. Mas só que aquela Jesus Cristo, homem, ele ainda não conhecia. Ele passou a conhecer Jesus Cristo, homem. Primeiro ele tentou, de todas as formas, matar Jesus Cristo antes mesmo do nascimento de Jesus. Quando Jesus estava prestes a vir ao mundo, um endemoniado lá chamado Herodes mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Porque ele sabia que naquele tempo, de acordo com os profetas, iria nascer o Salvador. Foi assim também na época de Moisés. Ele ficou tão perturbado que quando ele ouviu falar, não, vai vir o Salvador, manda matar todos os filhos de crianças hebreias lá agora. Porém, Moisés foi salvo porque Deus tinha um propósito de salvação para o povo dele. E através do povo dele, todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando o diabo fez toda aquela bagunça naquele tempo, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, o que ocorreu? A mãe do Senhor Jesus empacotou ele todinho. Marido, vamos sair daqui. O anjo falou para nós, sairmos daqui agora. Aí eles fugiram lá para o Egito. Até que aquele Herodes que mandou matar as crianças morreu. Depois que ele morreu, aí o Senhor Jesus voltou com a família. José e Maria voltou com Jesus para Jerusalém. E o Senhor Jesus, diz a palavra, que ele foi crescendo em estatura e sabedoria. Aleluia. Sabe por que ele foi crescendo em estatura e sabedoria? Porque desde criança, a mãe de Jesus ensinava para ele a palavra. Quando ele estava ali com 12 anos no templo, diante daqueles homens da lei, escribas, sacerdotes, Jesus assentou diante deles ali e começou a falar a palavra. A mãe dele tinha ido até embora, até esqueceu o menino no templo. Mas Jesus estava, quando Maria voltou, procurando ele. Meu filho, eu estou à tua procura. Não esquenta não, mãe. Eu estou na casa do meu pai. Aleluia. Você consegue imaginar essa cena? Jesus, um menino de 12 anos, não é um tempo igual é o tempo de hoje. Que os meninos de 12 anos hoje têm informação do mundo inteiro por causa das redes sociais. Mas naquela época, os meninos eles eram mais inocentes. Eles eram realmente, menino de 12 anos, era criança. Continuam sendo até hoje. Só deturparam muitas coisas por aí.
Aí Jesus simplesmente, mãe, eu estou na casa do meu pai, eu estou à vontade. Vamos embora. Vamos embora. A mãe dele entendeu na hora. Ela compreendia. Porque ela sabia que o momento do Senhor Jesus chegaria. Da mesma forma que ela sabia que aquela hora ainda não era o tempo. Não, ainda não. Vai chegar, mas agora ainda não. Vamos para casa. Vamos lá trabalhar mais um pouquinho com seu papai lá. Vamos lá. Com seu papai aí daqui da terra. É assim que o Senhor Jesus faz conosco. Nós crescemos no conhecimento. A Bíblia diz, o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como que se dá o ato de libertação? É dia após dia. Todos os dias nós somos libertos dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Todos os dias o sangue de Jesus vem sobre nós. Todos os dias nós temos que abrir a boca e falar, Senhor, pequei. Não adianta a gente, se engrandecer. Não, eu já sou santo. Eu estou santo, eu estou pronto para ir para o céu. No dia que você estiver pronto para ir para o céu, você pode ter certeza que o próprio Senhor Jesus vai vir te buscar. Fica tranquilo. Tiver que te arrebatar igual fez com Elias e Enoque, ele vai vir, vem para cá. Se for de outra forma, ele fará do mesmo jeito. Mas enquanto nós não estivermos 100% prontos e principalmente cumprido tudo aquilo que temos de cumprir, anunciando as boas novas, ainda é tempo de conserto. Ainda é tempo de conserto. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pois é tempo de nós nos posicionarmos contra o pecado. Principalmente contra as ações malignas que levantam insintosamente contra as nossas vidas. O inimigo, ele é sujo, ele não para. Uma hora ele nos ataca assim, presencialmente. Ele mesmo manda os demônios, vai lá, arrebenta com a vida dele. Vocês não conseguiram não? Pera aí então. Só assiste. Aí ele pega alguém demoniado lá, manipulado por ele lá, coloca diante de você para te distrair. Para causar distração. E se você não tiver discernimento através da palavra de Deus, você cai na distração assim muito fácil. E hoje em dia são tantas coisas que nos distraem facilmente. Nem estou falando das coisas imorais, que dessas nós fugimos, amém? Dessas coisas nós fugimos. Da corrupção nós fugimos, amém? Mas o inimigo, ele tem pratos variados. E coloca ali diante de nós. Bom, tudo bem, o problema dele, ele não tem problema com dinheiro. Não, o problema dele não é imoralidade. Mas espera aí, que eu vou pegar ele. Vamos ver o quão ele é presunçoso. Vamos ver o quanto ele é soberbo. Vamos ver o quão ele é egoísta. E ele vai provando uma por uma. Ele é paciente. Ele sabe que o tempo dele está esgotando. Então ele, com paciência, conseguiu? Não. Vai ser os 2 agora. Não conseguiu? Não. Vai os 4 lá. E ele vai te cercando de todos os lados. E todos os dias você canta, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para curar, poder para salvar e para os demônios expulsar. Demônio aqui não pode ficar, ele tem que sair, ele tem que sair. Porque nós temos poder celestial, ele tem que sair. Tem que sair, sai, em nome de Jesus. Aí você é mais que vencedor. Aleluia. Aleluia. É o sangue de Jesus que nos garante a vitória dia após dia, luta após luta, batalha após batalha. É o sangue de Jesus que nos mantém de pé. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas o diabo usa tantas pessoas endemoniadas para nos afrontar o tempo todo. O tempo todo. Onde quer que nós estejamos.
mas nós somos mais que vencedores. Amém, Jesus. Nós temos o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Deus dos exércitos de Israel que luta as nossas batalhas. Nós não estamos sozinhos tempo algum. Amém, Jesus. Tempo algum. Em todos os momentos, em qualquer lugar, nós estamos muito bem acompanhados. Aleluia, Deus. Aleluia! E mais ainda, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Amém, Jesus. ele nos dá força, nos dá estratégia, nos dá visão, nos dá discernimento e faz-nos avançar constantemente. Aleluia. A gente tem que parar de ser milindre, sabe? Ser crente milindre igual a gente vê por aí. Crente cheio de não me toque. Porque não conhece a palavra, não é alimentado pela palavra, não ora, não jejua. Quando a palavra de Deus diz, em Lucas capítulo 11, na parábola do mordomo infiel, quando Jesus está tratando ali de dinheiro, inclusive, aí ele diz que quando o senhor rico chegou, notícia até aquele senhor, que o mordomo dele estava agindo de forma errada, ele foi até o mordomo para confrontar aquele mordomo infiel. E naquele momento que ele estava confrontando aquele mordomo, a palavra de Deus vai nos falar que o mordomo, então, chegou até os credores e começou a cobrar de cada um dos credores daquele homem rico. E dado o momento, Jesus fala assim, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles têm mais prudência. Sabe por que eles têm prudência? Porque quem serve ao diabo não brinca com o diabo. Porque sabe quem é o diabo. Eles não brincam. Eles sabem que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então eles não brincam com o inimigo. Mas os crentes que professam a fé, muitos, desse tempo para cá, eles começam a duvidar de Deus, começam a questionar a palavra de Deus, começam a questionar Jesus Cristo, começa a falar mal até do Espírito Santo de Deus. E detalhe, ainda usa a rede social para enganar muitas pessoas que ainda não são alicerçadas na palavra. E leva aquela multidão de gente atrás. Porque não são alicerçadas na palavra. Infelizmente. Mas nós que temos o Senhor, nós que conhecemos o Senhor, nós temos que combater isso. Como que se combate a mentira? Com a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, quando a pessoa conhece a verdade, sabe o que Deus diz para Caim? O próprio Deus chegou diante de Caim e falou para ele assim: Caim, Caim. Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, e chamou Caim, Caim, Caim. Quando Deus chamou uma vez, a pessoa muitas vezes não desperta. Deus chama de novo. Aí a pessoa vai, o Senhor me chamou. Então, Caim, Caim. Deixa eu te falar uma coisa. O pecado já está à porta. O pecado está aí, ó. Batendo a sua porta. Cabe a você controlar. É você que tem que dizer não. Então, quando as ofertas chegarem do inimigo, diga não. Não precisa ficar com vergonha, não. Fala igual Jesus olhou para Pedro e falou assim: arreda-te, Satanás. Jesus falando para Pedro: arreda-te, Satanás. O pecado vem todos os dias. Bate a nossa porta, escancara diante de nós assim, ó. Sai em nome de Jesus.
As oportunidades aparecem assim. Sai em nome de Jesus. Faça igual Daniel. O que Daniel fez? Ele propôs no coração dele, olha, eu não vou me contaminar com essas coisas não. Deixa o povo pular carnaval à vontade, eu tô fora. Só vou comer só legumes, tomar minha aguinha ali, tá bom demais. Aí o eunuco, que era responsável por ele, você não pode fazer isso não, o rei vai cortar minha cabeça. Calma. Daqui a um certo tempo, você nos compara com os demais jovens. Só observa. É Deus, amados. É Deus. Ele alimentou, tomou a aguinha dele, enquanto os outros estavam lá se esbanjando. Se esbanjando no vinho, se esbanjando na bebedice, se esbanjando em tudo quanto é tipo de porcaria. Ou você acha que naquele tempo também não tinha drogas como tem hoje? Não tem nada novo debaixo do sol. Com certeza naquela época tinha os entorpecentes daquela época. Vocês já notaram que cada tempo que vai passando tem um entorpecente que sobressai a outro? Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não diz o Senhor Jesus lá em João 10:10? Quando ele está falando da parábola do bom pastor? Então, de tempos em tempos, o inimigo vai só acelerando o processo de destruição da humanidade. Só que a humanidade não se atenta para isso. Ela não se atenta. E cai. Não vou falar que cai igual patinho, que patinho não tem nada a ver com isso. Mas cai. A pessoa cai. E aí muitas vezes cai porque quer, porque é convidado. Os convites são bastante. Por falta de conhecimento, por cegueiras espirituais também, porque a palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, as pessoas estão cegas nos seus pecados e delitos, estão fazendo coisa errada, são leis injustas mesmo, isso não é novidade também, isso acontece desde a antiguidade. Lembra lá quando Jesus fora julgado? O julgamento de Jesus? Tenta imaginar o julgamento de Jesus. Diante Pilatos, depois ali diante Herodes. Jesus simplesmente, ele chegou ali diante de Pilatos, Pilatos foi confrontando ele, afrontando ele. Ah, mas você é o rei dos reis. Aí Jesus falou para ele assim, ó, tu dizes. É você que está falando. Palavra que está saindo da sua boca. E Pilatos continuava ali afrontando ele, e Jesus quietinho, caladinho. Até que chegou em determinado momento, eu fico imaginando Pilatos. Pilatos teve uma oportunidade de receber uma salvação plena. Pararam para pensar nisso? Pilatos esteve ali frente a frente com o mestre. O olhar de Jesus já constrangia. A presença de Jesus já constrangia qualquer um. Qualquer um. Por mais que a pessoa ali odiasse Jesus, até os sacerdotes que queriam matar a Jesus, eles queriam matar enquanto estavam ali em conluio. Quando eles chegavam diante da presença de Jesus, eles ficavam pianinho, quietinho. Até o momento em que eles foram lá para o Getsêmani, atrás de Jesus, com toda a polícia deles lá, que eles tinham uma polícia própria, e mais os romanos, e mais a multidão que adora o espetáculo, e chegaram lá, e Lucas descreve de maneira assim grandiosa, que Judas aproximou assim de Jesus. O relato de Lucas, ele é detalhista. Quando Judas aproximou assim de Jesus, ele foi junto com a multidão. Já era noite, madrugada, porque Jesus orava de madrugada. Então já estava todo mundo dormindo. Então, à medida que aquela multidão, aquela procissão de endemoniado ia passando pela rua, com sangue nos olhos, vamos pegar Jesus, vamos matar Jesus, vamos escorraçar Jesus, agora nós sabemos onde ele está, agora nós temos prova do crime dele.
ele blasfemou, nós vamos acusar ele de blasfêmia. Aquilo ali foi contaminando. Então aquelas pessoas que até já estavam em suas casas dormindo, acordaram já possessas. Vamos lá ver. Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegaram lá no Getsemane, Judas saiu assim de trás da multidão. Sabe por que eles tinham que esperar Judas mostrar quem era Jesus? Porque se você olhasse para João, você via Jesus. Se você olhasse para Pedro, você via Jesus. Se você olhasse para Bartolomeu, você via Jesus. Se você olhasse para Tomé, você via Jesus. Qualquer um dos discípulos que estava com Jesus, você via Jesus. Então, Judas, que conhecia Jesus pessoalmente e também estava junto de Jesus, era um dos 12, foi cumprir aquilo que ele tinha que fazer. Ele foi e falou: olha, aquele que eu der um beijo. Não é nenhum outro, é só aquele. Então, no momento que ele sai do meio da multidão e vai até Jesus, o que acontece? Ele aproxima do mestre, só que era um costume daquele tempo, as pessoas, os homens, se cumprimentarem com o que a Bíblia chama de ósculo santo, que é um beijo respeitoso. Entendeu? Então era normal. Não tinha nada demais. Não é igual hoje que tem essa conotação pejorativa. Entenderam? Naquele tempo era normal um homem respeitoso chegar diante de outro homem respeitoso, e nós não cumprimentamos assim, com a mão firme. Eles chegavam, eles davam um abraço e davam um beijo no rosto um do outro. Era normal. Então Jesus estava junto dos discípulos no Getsemane, já havia orado, já havia falado: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feito conforme a tua vontade e não a minha. Já havia reunido os discípulos, estava dando instrução aos discípulos, e Judas chega e dá um beijo. Isso após eles terem comido a Páscoa junto. É assim que o inimigo age. Quando os soldados aproximaram-se de Jesus, eles caíram prostrados. Aí Jesus perguntava para eles: o que vieram fazer? O que vocês vieram buscar aqui? A quem vocês vieram buscar? Aí eles: a Jesus. Aí Jesus: sou eu. Eles caem prostrados. Pá! Eles não foram chegando com truculência, igual a gente está acostumado a ver, e pegando e... Não. A quem vocês vieram buscar? A Jesus. Eu já vos disse que sou eu. Aí Jesus foi até eles. Jesus se entregou. Ele se entregou. Não precisou em momento algum, eles agirem com truculência. Eles simplesmente cercaram a Jesus e levaram Jesus até a casa de Anás e Caifás, os sacerdotes daquela época, que eram o chefe dos sacerdotes. E ali começou a tortura presencial. Fica imaginando aquela noite. Como que Jesus passou a noite inteira em claro sendo torturado por aqueles homens. A Bíblia não descreve assim, os mínimos detalhes, mas o pouco que descreve aqui dá para nós imaginarmos a chacota, o escárnio, como nós lemos aqui. Os sacerdotes julgando diante de Jesus assim, afrontando a Jesus na presença, eles rindo, eles debochando, eles zombando, e todo mundo cai na gargalhada. Vocês conseguem imaginar essa cena? E a palavra de Deus diz, o profeta diz que ele foi como um cordeiro mudo. Ele ficou caladinho. Ele não abria a boca. Eles bofetearam ele, cuspiram nele,
Humilharam de tudo enquanto é forma que vocês possam imaginar. Mentiram. Colocaram aquela lista. Não, você é culpado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você é culpado porque você curou no sábado, você é culpado porque você blasfemou, você falou que é Deus, depois você falou que é filho de Deus, você é culpado disso, você é culpado daquilo, você é culpado. Não importa, você é culpado. E o que aconteceu? Jesus, caladinho. Sabe por que Jesus estava caladinho? Porque cada vez que eles julgavam a seta, falando que Jesus era culpado, sabe o que acontecia? Jesus olhava para frente assim e via esse culto de hoje, aleluia. Jesus olhava assim e falava: a minha igreja está reunida. A minha igreja está reunida. Então, cada vez que eles jogavam pedra ali em Jesus, acusando de tudo, enquanto é forma, Jesus olhava: vai valer a pena, Pai. O povo vai estar ali perseverando na fé, no amor, no temor do Senhor. Aquele povo é meu. O Senhor já me deu. Eu já orei junto com meus discípulos lá em João capítulo 17 por aquele povo que o Senhor há de me dar. Os que me deste já são meus, os discípulos que estão aqui. Mas aqueles que hão de crer em mim, Senhor, vai valer a pena. Cada gota do sangue derramado vai valer a pena, Senhor. Eu vou libertá-los, eu vou salvá-los, eu vou curá-los, eu vou andar do lado deles, eu vou andar junto com eles. Eu não vou largar a mão deles, mesmo nos momentos de fraqueza, eu vou estar com eles, para que eles recebam força através do teu Santo Espírito. Então, enquanto eles estavam ali, aquela noite toda, acusando a Jesus, antes de levá-lo a Pilatos, antes de ser levado a Herodes, antes de colocar uma coroa de espinhos sobre ele, antes de confrontá-lo, colocar ele de frente para a multidão ter que escolher entre um ladrão e um homem inocente, a pessoa escolhe o ladrão. Vocês já notaram como o filme se repete tempos após tempos? Sempre foi assim. E sempre será assim até o dia de Cristo Jesus. As pessoas escolhem seus caminhos errados do que viver em espírito e em verdade com o Senhor. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós escolhemos Deus, sabe por quê? Porque Ele nos amou. Ele nos amou. Por isso Ele nos fez filhos amados. O Senhor nos chama de filhos amados. Amém? Então nós perseveramos porque nós sabemos em quem temos crido. Passamos por luta, por dores, por aflições, mas nós temos ânimo porque o Espírito Santo nos anima, nos dá força, nos dá esperança. Amém? Vamos orar? Graças a Deus. Graças a Deus. Glorificado é teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor, Pai. Bendito és tu, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Oh, Espírito Santo. Bendito é teu nome, Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. O pastor Josué Irion, Glória a Deus. em uma de suas pregações, ele diz assim, que a sociedade está nas mãos de Satanás, pois o mundo caminha para uma inclinação espiritual pela inversão de valores espirituais e pela falta de santidade de muitos cristãos. Ou seja, são valores invertidos. Nós que temos o Senhor, nós não abrimos mão da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Nós não abrimos mão. Porque a palavra de Deus é que nos garante vivermos uma vida santa,
uma vida justa, uma vida verdadeira, uma vida que agrada o coração de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Santo é o Senhor. Teu nome, Jesus. Glorioso Deus e Pai, nessa noite viemos aqui te adorar, te bendizer e aprender, Pai, que a Tua palavra nos garante a vitória. E aprender que o sangue de Jesus nos garante a vitória. E sabermos e termos a convicção que a Tua palavra nos garante que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E é o Senhor, Pai. É o Senhor que nos fortalece dia após dia. A despeito, ó Pai, muitas vezes, de nossos erros, ó Pai, nós erramos. Nós não somos perfeitos, Pai. Mas temos o Senhor, que endireita os nossos caminhos, as nossas veredas, dia após dia, Pai. E a nossa luz vai brilhando como a luz da aurora, dia após dia, até tornar dia perfeito. Que seja assim em nossas vidas, ó Pai. Que as nossas vidas venham agradar o coração do Senhor em tudo que fazemos, pensamos, cremos, somos. Nós somos do Senhor, Pai. O Senhor nos chama de filhos amados. Filhinhos amados. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos deu uma identidade. Nós éramos perdidos, como muitos hoje se encontram em seus delitos e pecados, em suas injustiças, em suas corrupções, em seus caminhos errantes. Mas Espírito Santo de Deus, convence essas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, o Deus dos exércitos de Israel. Convence-os do pecado, da justiça, do juízo e endireita-lhes o caminho, em nome de Jesus. Traz salvação, Senhor. Traz salvação, Senhor. Traga cura. Quantos se encontram doentes por causa do pecado? O pecado traz doença. O pecado, ele aprisiona a pessoa no entendimento. O pecado cega. Mas Espírito Santo de Deus, quebranta este coração duro. Quebranta este coração endurecido. Em nome de Jesus. Tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Um coração vivo, um coração que pulsa pela presença do Senhor e diante do Senhor, em amor e em temor ao Senhor, o Deus dos exércitos. Muda a história, Senhor. Muda vidas. Em nome de Jesus, Pai amado. Oh, Espírito Santo, fortalece-nos cada dia mais. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Nós não somos super-homens, Pai. Nós apenas cremos. Abraão apenas creu. Moisés creu. E nós cremos. Nós cremos, ó Pai, na obra consumada na cruz do Calvário. Nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia e está sentado à destra do Pai. Nós cremos que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja que se encontra em toda a terra. E tem operado maravilhas nos dias de hoje, trazendo conserto, trazendo salvação, trazendo renúncia. Nós precisamos renunciar a nós mesmos e aceitarmos ao Senhor como Senhor e Salvador em nossas vidas. Oh, Pai amado, que o sangue de Jesus venha purificar, Pai. Onde quer que minha voz esteja sendo alcançada neste momento, que haja quebrantamento, que haja cura, que haja libertação, ó Deus. Em nome de Jesus. Às vezes nós não entendemos muitas coisas, ó Pai. Mas nós entendemos o agir e o operar do Senhor no tempo do Senhor. Não é no nosso tempo.
É no tempo porque o Senhor faz tudo o que lhe apraz, no tempo oportuno. Por isso, Pai, salva e opera maravilhas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Começa por nossos lares, ó Pai. Por nossa casa, por nossos entes queridos. Aqueles que se encontram, ó Pai, tristes, amargurados. Muitas vezes, ó Pai, não vem solução em situações controversas, ó Pai. Entra com providência. Abra-lhes a luz do entendimento. Em nome de Jesus, derrama graça, derrama o teu amor, derrama perdão. Traga-lhe fé. Em nome de Jesus, porque a tua palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Traga fé, Pai. Vivemos um tempo de uma geração tão incrédula, Senhor. Mas é porque ainda não conhecem a Ti, Pai. Como crerão se não há quem pregue? É necessário pregarmos, ó Pai, as boas novas. Mas pregarmos a Tua palavra. Não é falarmos de achismo. Não é falarmos de coisas que não convêm. É falarmos a Tua palavra. Porque o que liberta é a Tua palavra. O que dá esperança ao homem é a Tua palavra. E que a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, venha transformar as nossas vidas, venha transformar nossos lares, venha transformar cada vida, Pai, que está assistindo através desta live, em nome de Jesus. Venha transformar, Pai, cada um daquelas pessoas que nos rodeiam, ó Pai, possam ver em nós Cristo Jesus ressurreto. Que nós sejamos luzeiros nesta terra, Pai. Luzeiros do Senhor. Que nós sejamos o sal da terra. Venhamos dar sabor à vida das pessoas, ó Pai. Através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra. E que a Tua presença, Pai, seja constante em nossas vidas. Bendito é Teu nome, Jesus. Bendito é Teu nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Oh, Senhor, Tu és bom. Hoje está um dia até mais... Eu vim todo empacotado, mas eu tive que tirar o paletó ali e falei, não, estou suando. Hoje está mais fresco do que semanas passadas. Glória a Deus por isso. Vamos louvar o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto cultuamos a Ele com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Amém?
Pai amado, nós bendizemos o teu nome nessa noite. Por causa do teu amor, do teu cuidado, sabemos e entendemos, ó Pai, que o teu Espírito Santo continua trabalhando em nossas vidas, abrindo nossos olhos, abrindo nosso entendimento, e que nós possamos a cada dia, Pai, descansarmos no Senhor. Porque a tua palavra nos ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. E nós vivemos no esconderijo do Altíssimo constantemente. Nós não queremos sair debaixo do teu esconderijo, ó Deus. Onde quer que estejamos, estamos no teu esconderijo, Senhor. É o Senhor que nos esconde. E ao mesmo tempo o Senhor também nos revela a este mundo como filhos amados do Senhor. O Senhor nos escolheu, Pai, em amor. E que nós venhamos vivenciar isso. Nós venhamos a cada dia, Pai, nos apresentarmos como embaixadores do reino dos céus. E que haja salvação onde passarmos. Que haja cura, que haja libertação. Que haja vidas que realmente queiram verdadeiramente o Senhor. E onde quer que estejam, Pai, alcance-as com grande salvação, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por cada dízimo e cada oferta apresentada no altar do Senhor. E o propósito disso, ó Pai, é anunciar a tua palavra. É vivenciarmos tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos vivenciar, que é anunciar as boas novas, que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo traz vida e vida mais que abundante. Por isso, Pai amado, apresentamos ao Senhor cada irmão, ofertante ou não, que recebam a bênção do Senhor poderosamente em nome de Jesus. Por isso nós te glorificamos e te bendizemos em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. E que o amor de Deus o Pai, Assim seja. que a graça do Senhor Jesus Cristo Assim seja. e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus.